From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Nós continuaremos a meditação de Êxodo capítulo 4. Ontem nós tivemos a introdução ao capítulo 4 e hoje nós vamos dar continuidade. Lembrando que neste capítulo 4, parte dele, Moisés ainda continua questionando a Deus. Ele continua falando para Deus que ele não era digno daquele chamado que Deus estava fazendo para ele. E nós aprendemos também que nós não devemos olhar para a nossa dignidade, para a nossa maneira, mas nós devemos olhar para a maneira de Deus, não olhar com o nosso olhar humano, mas olhar através da palavra de Deus, porque é ela que vai nos levar à vitória. Era isso que Deus estava falando para Moisés e vai continuar falando aqui neste capítulo 4. Então, meus irmãos, nós vamos ler Êxodo capítulo 4, do verso 1 até o verso 9, para a nossa meditação nesta programação. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. E ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão novamente. Então o Senhor disse: isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: ponha agora a mão no peito. E ele o fez. Tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Continuou o Senhor então: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo sinal. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Pai Celestial, acrescente bênçãos à leitura de Tua Palavra e que mais uma vez, Senhor, possamos ser abençoados através dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta parte da Escritura que nós lemos, ela narra o diálogo entre Deus e Moisés sobre os sinais que ele executará perante Israel e Faraó. Esse diálogo, meus irmãos, ele é definido por alguns pontos importantes. Moisés, ele traz uma vara, um bordão na mão, e ele é colocado em foco. O bordão serve como um sinal de que Deus estará com Moisés e fará o que ele prometeu
por meio dele. Quando Deus transforma o bordão em uma serpente, não fazia parte da experiência de Moisés. E a sua reação inicial foi fugir da serpente. Moisés fugia dela. Foi natural, foi sensata. No entanto, uma vez que havia o Senhor que o instruiu para ir lá e pegar aquela cobra pela cauda, ela torna-se não apenas uma decisão sensata, mas uma decisão fiel. Moisés confiou em Deus. Deus disse: jogue esta vara no chão, que ela vai se transformar, e ela se transformou em uma serpente. Depois Deus diz para Moisés: pegue ela pela cauda. Observa, meus irmãos, é normal ele fugir da serpente. Se aparece uma serpente hoje, até nós, primeira reação nossa é nos afastarmos, é sairmos. Mas Moisés teve que confiar em Deus. Deus falou assim: pega ela pela cauda. E ele foi lá e confiou, porque o Deus que transformou a minha vara em uma serpente, ele pode fazer qualquer coisa. Aqui a fé de Moisés começa a ser fortalecida. Os irmãos se recordam que nós vimos na introdução que Moisés era muito humano e a sua fé ainda estava muito fraca. Então, neste processo de chamada de Deus para Moisés, ele começa então a fortalecer a Moisés. Moisés foi lá e pegou pela cauda da serpente e ela se transformou em vara novamente. Ah, meus irmãos, às vezes nós ficamos com medo das coisas que Deus pede para nós fazermos. Nós ficamos com medo de fazer a vontade de Deus e algo sair errado. Mas este medo é justamente o que nos impede de ver o milagre. Como nós estamos aprendendo tanto com Moisés. Se Moisés tivesse ficado com medo e ao invés de só fugir, tivesse corrido, não tivesse feito o que Deus tinha mandado ele fazer, o povo não seria liberto. Mas Moisés confiou em Deus e pegou ali na cauda daquela serpente. Pegou ali nela. Moisés não estava preocupado mais se aquela serpente ia picar ele ou não, porque agora a sua fé estava fortalecida. E muitas vezes nós somos atacados pelo inimigo. Lá no Éden, Satanás, quando ele fez seus primeiros ataques lá, ele atacou os filhos de Deus e ele sabia que os filhos de Deus estavam fortificados na palavra. Satanás sabia quando ele atacou Eva lá no Jardim do Éden. Ele jamais atacou Eva fisicamente, destruindo Eva fisicamente, não. Ele atacou a palavra em primeiro lugar. É isso que Satanás sempre faz, ele ataca a palavra. Porque ele sabe que enquanto você estiver atrás da palavra, você está protegido, você está muito, 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 muito fortalecido. Eu gosto de usar essa expressão muito, 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 para ficar claro nos nossos corações a palavra de Deus. Mas vamos prosseguir aqui. Moisés estava preocupado com as suas credenciais diante dos anciões hebreus. Ele estava preocupado, o que eles vão falar? Mas eles não vão acreditar em mim. Então Deus, pacientemente, começa a dar garantias para Moisés. Deus começa a mostrar para Moisés que está com ele. Irmãos, quando Deus te fala algo dentro do seu coração, quando Deus te dá aquela certeza de fé, se você não sabe o que é uma certeza de fé, você pode acompanhar as nossas programações, os nossos cultos, e você vai aprender. O profeta de Deus para esta era nos ensinou isso, a elevarmos a nossa fé. Tudo aquilo que pedires quando credes, você vai receber. E você pode receber sim.
mas você precisa ter a sua fé elevada. E aqui Moisés, Deus estava pacientemente dando garantias para Moisés, vindicando o ministério de Moisés. Então Deus dá 3 sinais para convencer Moisés de que ele era verdadeiramente o servo escolhido de Deus. A vara se transforma em serpente, a mão leprosa que ele leva ao peito, como nós já vimos que significa o pecado, e a lepra não tinha cura naquela época, era algo terrível, e depois ela já se transforma em carne nova novamente, e depois o último sinal e terceiro sinal, a água do Nilo pega um pouco de água se transformando em sangue. Lembra que a lepra, olha só, Deus mandou ele colocar a mão dentro do peito, quando tirou estava leprosa, quando ele colocou novamente, tirou, estava curada, a cura divina. Isso fala de cura divina. Deus estava expressando os seus 3 sinais. Um dia nós vamos falar mais sobre isso, os 3 sinais expressos por Deus a Moisés. Então, Moisés vai com um cajado comum de pastor. Deus deu prova do seu poder sobrenatural. É Deus em simplicidade. O que você tem na sua mão? Deus podia ter mandado um raio do céu, Deus podia ter feito aparecer um monte de anjos, Deus podia ter feito um barulhão. Mas veja como que Deus trabalha na simplicidade para cumprir a sua palavra. Muitas vezes nós estamos olhando para coisas grandes, nós esperamos grandes coisas, grandes sinais que Deus está conosco, e Deus vem trabalhando na simplicidade. Olha como que Deus estava trabalhando na simplicidade. Primeiro foi na sarça. Lembra? Uma sarça comum, que queimava, mas não se consumia. Agora é Deus em simplicidade de novo. Deus num cajado, num bordão, numa vara. Deus ali, naquela vara comum de pastor. Deus estava mostrando o seu poder sobrenatural. Joga, o que você tem na sua mão? Joga ela no chão aí. Moisés sabia, a vara dele já tinha caído no chão várias vezes e nunca tinha se transformado em serpente. Quantas vezes ele não usou aquela vara para separar as ovelhas, para defender as ovelhas dos lobos, dos inimigos? Quantas vezes? E nunca aconteceu aquilo. Mas agora Moisés estava agindo sobre a palavra de Deus. Oh, como isso é maravilhoso! Quando você age sobre a palavra de Deus, aquilo tem que suceder. Certa vez os discípulos estavam pescando e não tinham pego nada a noite inteira. Mas então chegou o mestre, o Senhor Jesus Cristo, e disse: jogue a rede novamente. E Pedro disse: sob sua palavra eu vou jogar a rede. E eles pegaram um monte de peixes. Oh, irmãos, haja sobre a palavra de Deus. Quando Deus diz algo, agarre nesta palavra. Por mais simples que seja, você olha para você e fala: mas quem sou eu? Eu não tenho nada, mas Deus em simplicidade, Deus usa a simplicidade para mover o poder dele ao nosso favor, ao seu favor. Então você não precisa ter medo de maneira alguma. Deus pegou aquele simples cajado para mostrar para Moisés que, ó, Moisés, eu estou contigo, eu opero o meu poder aonde eu quero e da forma que eu quero. Eu opero o meu poder aonde eu quero e da forma que eu quero. Então Moisés começou a ser fortalecido em sua fé. Moisés começou a ser fortalecido na sua fé, mas era só o início da jornada, da experiência de Moisés com Deus. Daquele momento em diante, Moisés ia experimentar o poder de Deus e os milagres que Deus faria. Nós vamos ver que mais adiante, Moisés ele ganha uma confiança de fé. Mas essa confiança que ele ganha não é uma autoconfiança, é uma confiança que está apoiada no poder de Deus. Oh, Deus te convida também, nesta programação, a você colocar a sua confiança nele e em sua palavra. Veja como que Moisés fez aqui. Ele estendeu a mão e pegou pela cauda, para justamente ver o sinal de Deus operando. Esses 3 sinais, eles mostram, eles indicam o poder de Deus, o domínio que Deus teria sobre aquelas pragas. Você já pensou nisso?
o domínio que Deus teria sobre aquelas pragas que ele iria mandar, que ele ia trabalhar com Moisés. As criaturas da terra teriam que ser chamadas, criadas, gafanhotos, pulgas. Sim, Deus teria que operar essas maravilhas através de Moisés, mas para isso, Deus mostrou para Moisés: eu sou contigo. Moisés sabia o poder que estava com ele, não o poder que ele tinha, mas o poder que estava com ele. Sim, ele sabia deste poder que estava com ele, e ele ia poder, através deste poder que estava com ele, libertar o povo do Egito. É tão bom, irmãos, é tão bom quando você também tem esta confiança. E o profeta de Deus para esta era, ele nos fala na mensagem: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Ele diz assim: o que foi aquilo? Ele a feriu com a vara que estava na mão. Aquela vara não era a vara de Moisés, aquela era a vara de Deus, o julgamento. Irmãos, aquela vara simples na mão de Moisés seria o julgamento para o povo do Egito, não com um grande exército. Não um grande exército, mas uma simples vara faria com que o Egito se dobrasse perante o Deus Todo-Poderoso. Na mensagem Redenção pelo Poder, o profeta diz assim: a vara, aquela era a vara do julgamento. Agora, não era a vara de Moisés, aquela era a vara de Deus. Se você observar, Moisés, ele tomou aquela vara e levantou assim, e as moscas vieram. Ele estendeu sobre as águas e elas se tornaram em sangue. Era a vara do julgamento de Deus. E sim, era o julgamento de Deus caindo. E aquela mesma vara, foi com ela que ele feriu a rocha, e uma rachadura apareceu do lado da rocha, e águas fluíram dela. Aquela vara continuaria depois acompanhando Moisés na sua jornada, fazendo os milagres. Aquela vara era a vara do julgamento de Deus, uma coisa simples que Deus colocou na mão do seu servo, e através dessa simplicidade Deus pôde operar o milagre. Irmãos, é através da sua simplicidade, da sua fé simples, que Deus também pode operar o milagre. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra. Nós, Senhor, pedimos que também o Senhor possa nos ajudar a ter esta fé, Senhor. Ajuda-nos a ter esta fé simples, não esperarmos coisas grandes, coisas magníficas, mas que na simplicidade da nossa fé, o Senhor possa operar também o milagre em nossas vidas. Deus, nós te pedimos, ajuda, acrescenta-nos a fé, não deixe nós ficarmos olhando para nós mesmos. Sim, Senhor, nos proteja dos ataques de Satanás, quando ele vier destruir a nossa fortaleza, que é a Tua palavra, que o Senhor possa, com a Tua mão de poder e de misericórdia, repreendê-lo de nossas vidas, e que nós nunca saiamos de trás da Tua palavra, mas que possamos vencer o inimigo através dela. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde, e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.